nosso hoje é estar também falando dessa palavra. O único ministério. O único ministério. Vamos falar esse tema, irmãos? Amém? O único ministério. O único. O único ministério. Não há outro. É o único ministério. Amém. Esse é o tema do nosso alimento diário. Amém. O único ministério é, na verdade, o tema, da palavra que nós iremos desfrutar hoje. Sim, amém. Mas o tema do alimento diário é o ministério, Conectados com Deus. o tema geral, Sim. o ministério da nova aliança. Amém. Vamos dizer, irmãos? O ministério da nova aliança. Amém. Esse aqui é o tema geral do nosso alimento diário. É a série geral do nosso alimento diário. O ministério da nova aliança. E temos por título Conectados com Deus. Com Deus. Amém. Conectados com Deus. Sim. E louvado seja o Senhor, porque nessa noite nós estamos conectados com Deus. Aleluia. Se nós estamos aqui é porque nós estamos conectados Amém. com Deus. Estamos com Deus. E nesse alimento diário, irmãos, nós temos aqui um eclipse lunar. Não sei se dá para os irmãos perceber. Sim. Um eclipse lunar. E essa lua representa aqui no nosso alimento diário a antiga aliança. Então mostra que esse eclipse, essa lua, ela está passando. Então, se nós focarmos, lá no fundo há um sol. E nós vemos que esse sol lá no fundo está surgindo. E esse sol representa o ministério Sim. da nova aliança. Aliança. O Amém. ministério da nova aliança. Aliança. Então, o ministério da antiga aliança, como nós vemos aqui, Sim. está passando. Mas a partir do momento que esse ministério ele está passando, surge um outro ministério, que é o ministério da nova aliança. Amém. Então, hoje, Deus, irmãos, ele está fazendo um convite às pessoas. Deus, ele está convocando os irmãos. Ele está fazendo um convite às pessoas e ele está convocando cada irmão para viver o ministério da nova aliança. Nova. Então eu pergunto à igreja, se você quer viver o ministério dessa nova aliança, diga amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós já vivemos esse ministério porque nós seguimos o Senhor. Amém. Mas eu quero dizer que o ministério da nova aliança, esse ministério que está surgindo, irmãos, é algo ainda mais sério. É algo ainda mais sério. Eu estava ministrando aos irmãos ali em feira e falando para os irmãos, dentro da palavra, que no ministério da antiga aliança, Deus, ele preparou muitos homens fortes e muitas mulheres fortes. Muitos homens resistentes, resilientes, mas também muitas mulheres, o quê? Fortes e resilientes. Sim. Amém. Eu quero dizer mais uma vez, muitas mulheres fortes e resilientes. Aleluia. Deus preparou o quê, irmãos? Muitas mulheres fortes e resilientes. Amém. Então nós vemos muitos vencedores ali no ministério da antiga aliança. Estava falando para Givaldo, José foi um desses vencedores. Verdade. José foi um homem que Deus preparou para vencer. Então eu quero dizer que Deus hoje ele está te preparando para vencer. Aleluia. Creio. Hoje Deus, esse ministério da nova aliança, ele também está te preparando para vencer. E eu gosto de falar isso, irmãos. Amém. Se você quer vencer, diga amém. Amém. Diga eu quero
vencer. Eu quero vencer. Amém. Seja, irmãos ou irmão, um vencedor. Amém. Porque Deus está te preparando para isso. Amém. Deus está preparando você para isso. Deus está te preparando para vencer, para ser um vencedor, para ser um homem forte e para ser uma mulher forte. Um homem resiliente e uma mulher resiliente. Sim. Que diante das dificuldades, das necessidades, das barreiras que muitas vezes há em nossa vida, em muitas áreas da nossa vida, Deus ele está te preparando para vencer. Amém. Deus ele está te preparando para ser um vencedor. Eu creio. Então, se você crê, diga recebo. Eu recebo. Amém. Porque Deus ele quer fazer isso na sua vida. Mas é necessário que de fato você receba. Você tome posse da palavra. Não ouça a palavra e deixe que a palavra saia, como já foi dito em algumas vezes, entre por um ouvido e saia pelo outro ouvido. Não! Guarde a palavra, tome posse da palavra, Amém. Viva essa palavra, pratique essa palavra, Amém. para que a sua vida ela seja ainda mais abençoada do que já é. Então, irmãos, é uma comunhão, é uma palavra prática para a igreja. Que nós podemos viver, que nós podemos praticar, que nós podemos aplicar, tanto na nossa vida física, quanto na nossa vida espiritual. É uma palavra prática. Nós só precisamos, de fato, tomar posse dessa palavra. Tomar posse desse ministério da nova aliança. E viver esse ministério da nova aliança. Nós, irmãos, nós não podemos, de modo algum, estar todos os dias na reunião da igreja, ouvindo palavras e mais palavras, e nada muda. A nossa vida espiritual não muda. Verdade. A vida da igreja muitas vezes não muda, porque nós não queremos mudar. Porque nós ouvimos uma palavra hoje, domingo, mas ao sair daqui, da reunião da igreja, nós esquecemos do que foi falado. Verdade. Então, quarta-feira tem reunião. Aí nós estamos mais uma vez na reunião da igreja. Ouvimos mais uma vez a palavra. O irmão, ele se consagra, ele prepara a palavra, ele traz a palavra para a igreja. Ele deixa de fazer outras coisas para se consagrar ali a palavra. Para chegar à noite, trazer uma palavra para a igreja. Amém. Para alimentar a igreja, para alimentar os irmãos. E daí sexta-feira tem reunião, sábado tem reunião, então fica esse ciclo. Nós ouvindo palavras e mais palavras, mas irmãos, não conseguimos mudar. Então, nesse ministério da nova aliança, nós precisamos mudar. Amém. Nesse ministério da nova aliança, você precisa mudar. Aleluia. Amém. Sim. Eu e você precisamos mudar. Tá. Não dá mais, irmãos, para nós ficarmos ouvindo palavras e mais palavras e ficar naquela. Verdade. De não fazer o certo, de não fazer o correto, de não aplicar a palavra, de não viver a palavra. É necessário que nós venhamos para as reuniões da igreja, ouvir uma palavra, nos alegrar com a palavra, com a reunião da igreja e sair, irmãos, daqui felizes com o que foi falado. Verdade. E procurar agora a viver, a praticar e aplicar em nossa vida física e espiritual o que está sendo falado. Amém, irmãos? Amém. Então você que deseja fazer parte,
ou que já faz parte desse ministério da nova aliança, aplique a palavra metanoia na sua vida. Sim. Mudança de mente, mudança de pensamento. Nós precisamos mudar a nossa mente. Verdade. Nós precisamos mudar o nosso pensamento. Precisamos mudar o nosso próprio modo de pensar. Não é do nosso jeito. Não é como eu quero. Exatamente, não é como eu quero, não é como você quer. É como a palavra do Senhor diz. Verdade. Então, como nós acabamos de ler, no versículo 24 de 1 Coríntios, diz o seguinte, quem está com a Bíblia aberta? Amém. Vamos ler mais uma vez? Amém. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Senhor Jesus, Amém. é assim que nós precisamos ler. Amém. O ministro da nova aliança. Amém. Então diz para os que já foram chamados. Sim. Para os que já foram chamados. Amém. Se você já foi aqui chamado, diga amém. Amém. Diga, eu já fui chamado. Fui chamado. Graças a Deus que você já foi chamado. Então isso significa que você já foi chamado para ser o ministro da nova aliança. Você já foi chamado para fazer parte desse ministério da nova aliança. Verdade. Então isso significa que nós agora precisamos mudar de fato. Sim, amém. E nós vamos mudar de fato. Verdade. E a partir de hoje, a partir dessa reunião, Sim. nós vamos fazer as coisas diferentes. Aleluia. Nós vamos fazer as coisas para o Senhor de maneira diferente. Amém. Então, um ministro da nova aliança, o que que ele faz? Um ministro da nova aliança, ele lê a Bíblia. Amém. Você lê a Bíblia, diga amém. 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 Mas nós Aleluia. precisamos ler a Bíblia diariamente. Verdade. O ministro da nova aliança lê a Bíblia diariamente. Não é dia sim, dia não. É diariamente. Sim. Precisamos ler a Bíblia. Na verdade, nós precisamos estudar a Bíblia. Sim. Não é somente ler. Não é somente fazer uma leitura. É estudar a Bíblia. É estudar a palavra. Então, um ministro da nova aliança, ele ora. Quem aqui ora, diga amém. Amém. O ministro da nova aliança, ele ora. E ele busca estar sempre em oração. Estar sempre em sintonia com o Senhor. Mergulhando na vida do Senhor. O ministro da nova aliança, ele invoca o nome do Senhor. Amém. Quem aqui invoca o nome do Senhor, diga amém. Amém. Agora eu quero saber como é que os irmãos, como é que a igreja invoca o nome do Senhor aqui em Fátima. Oh Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e invocar o nome do Senhor? Oh Senhor Jesus. 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 Amém. Oh Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. É dessa maneira que o ministro da nova aliança invoca o nome do Senhor. Nós Eu acordei agora. Aleluias. Essa é a intenção. Sim, amém. Essa é a maneira que o ministro, irmãos, da nova aliança invoca o nome do Senhor. Eu cheguei de viagem, dormi um pouco para descansar e daí Sim. fui revisar a palavra. Amém. E daí eu ouvi um som a tarde inteira incomodável. Ó Senhor.
um som incomodado. Sim. E o pior de tudo é que muitas vezes a faixa da mesma música voltava, repetia. Vai gravar na mente. Aquilo ficava ali martelando. Não é que nós, irmãos, vamos agora importunar as pessoas. Mas as pessoas nos levam a ouvir coisas que nós não queremos ouvir. Verdade. Te leva a você ouvir coisas que você não quer ouvir. Mas invocar o nome do Senhor, elas precisam ouvir. Amém. Amém. Os vizinhos aqui da frente precisam ouvir. Precisa ouvir, amém. Precisa saber que nós invocamos o nome do Senhor. Verdade. Então, irmãos, o ministro da Nova Aliança invoca o nome do Senhor, mas de maneira fervorosa. Amém. Não de qualquer jeito, não de Verdade. qualquer maneira, não de maneira leviana. Verdade. Não. Ele invoca de maneira fervorosa. Sente, irmãos, a presença do Senhor no seu invocar. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Então essa palavra é para você, ministro da Nova Aliança. Sim, amém. Amém. Essa palavra é para você que quer viver esse ministério da Nova Aliança. Essa palavra é para você que já foi chamado. Mas se algum irmão aqui ainda não sente que já foi chamado, tenha certeza que nessa noite Deus está te chamando. Amém. Deus está te chamando. Sim. Deus me chama de estar para E para você tirar qualquer dúvida que Deus está te chamando, você está aqui hoje nessa reunião. Amém. Isso significa que Deus está te chamando. Verdade. Como Ele chamou aqui, no versículo 24, que nós acabamos de ler. Sim. Para os que foram chamados. Para os que foram chamados. Sim, para os que foram chamados. Essa Então, palavra é para os que foram chamados. Para os que foram chamados. Amém. Então nós já fomos chamados. Amém. E nós estamos aqui. Sim. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos ler a palavra diariamente. Sim. Vamos orar diariamente. Amém. Vamos invocar o nome do Senhor diariamente. Amém. Aleluia. Todos os momentos invocar o nome do Senhor. Amém. Para, irmãos, nós estarmos no Espírito. Amém. Para, irmãos, nós vivemos no Espírito. Amém. O ministro da Nova Aliança, ele vive no Espírito. Anda no Espírito. O ministro da Nova Aliança, ele de fato, como o irmão Givaldo acabou de falar, ele vive no Espírito, ele anda no Espírito. Amém. Gálatas 5:25. É isso? Verdade. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Então, o ministro da Nova Aliança, ele anda no Espírito. Amém. Praticando, irmãos, tudo isso que nós acabamos de falar. Verdade. O ministro da Nova Aliança, ele tem o seu espírito liberado. Ele tem o seu espírito exercitado. Verdade. Ele chega na reunião da igreja com o seu espírito pronto. Com o seu espírito preparado. Não esquenta o espírito ou aquece o espírito na reunião. Verdade. Não. Ele já chega com o espírito quente. Aleluia. Ele já chega com o espírito fervoroso. Glória a Deus. Para esquentar, muitas vezes, aqueles que ainda não conseguiram esquentar. Verdade. Então, irmãos, vamos viver no Espírito. Amém. Vamos, irmãos, viver No Espírito. Amém. Vamos viver no Espírito. Amém. O ministro da Nova Aliança vive no Espírito. Ele anda no Espírito. E é isso que faz com que ele tenha intimidade com o Senhor. Amém. É isso que faz com que ele viva a vida do Senhor, expresse a vida do Senhor. Senhor Jesus, Amém. o ministro da Nova Aliança, irmãos, ele não olha
diretamente para os problemas. Eu quero tocar nessas coisas práticas. O ministro da Nova Aliança, ele não olha para os problemas. Ele não foca nos problemas. Então você, ministro da Nova Aliança, que está aqui hoje nessa reunião, seja na sua vida da igreja, Sim. seja na sua vida particular, Sim. não foque nos problemas. Não fique com seus olhos focados nos problemas. Porque muitas vezes nós temos alguns tipos de fato de problemas em nossa vida física, em nossa vida particular. E em muitas outras áreas da nossa vida, muitas vezes, surgem problemas. Muitas vezes em nossa vida financeira surgem problemas. Muitas vezes na vida conjugal surgem problemas. Na vida familiar surgem problemas. Na vida emocional muitas vezes surgem problemas. Muitas vezes, irmãos, na vida da igreja surgem problemas. Senhor Jesus. Mas nós, ministros da Nova Aliança, não devemos focar nos problemas. Não foque, ou não foquem, amados irmãos, nos problemas. Seja em qualquer área da sua vida, Sim. ou na vida da igreja, não foque nos problemas. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Foque na solução do problema. Sim, Amém. Eu quero dizer mais uma vez para os irmãos. Sim. Foque na solução do problema. Amém. Aleluia. Foque na solução do problema. Quanto mais foca no problema, mais o problema cresce. Quanto mais nós olhamos, irmãos, para o problema, mais o problema ele cresce. Então nós não devemos estar olhando para os problemas que muitas vezes há em nossa vida. Nós não podemos, irmãos, focar no problema ou em algum tipo de problema que muitas vezes surge na igreja. Nós precisamos, irmãos, focar na solução do problema. Amém. Você precisa focar na solução do problema. Vocês estão entendendo isso? Sim. Tá. Graças a Deus. A solução do problema é Cristo. É Cristo, amém. A solução, irmãos, do problema é Cristo. Amém. Seja na sua vida, seja na vida da igreja, a solução é quem? Cristo. Cristo é a solução para todos os problemas. Ele, irmãos, é a solução. Creia nisso, receba isso. Ele é a solução. Quer focar? Foque em Cristo. Cristo. Sim. Quer focar? Foque em Cristo. Verdade. Não perca o foco. Foque em Cristo. O foco é Cristo. Sim. Cristo. Amém. Cristo. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo. Cristo. Cristo é o foco. Amém. Foque nele. Amém. Cristo é. Cristo é a solução. Eu gosto de tocar, irmãos, muito nisso, para que nós não sejamos, eu gosto de ser sincero, incrédulos com respeito à palavra. Sim. Nós não podemos ser incrédulos ao receber a palavra, Verdade. ao ouvir a palavra. Nós precisamos ser crentes ao ouvir a palavra. A palavra de Deus. Precisamos crer, precisamos acreditar, tomar posse, irmãos. Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, louvado seja o Senhor. Amém. Porque nós já fomos chamados. Sim. Deus, Ele já nos convocou para esse ministério da nova aliança. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos. Senhor Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 3.
Vamos ler do versículo 5 ao versículo 8. Me ajude? Vamos Sim, lá? amém. Não que por nós mesmos sejamos Capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o Ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. como não será de maior glória O ministério do Espírito. Maior glória. Vamos ler mais uma vez o versículo 8? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não, irmãos? Sim, como não? Será de maior glória o ministério do Espírito? Como não? É essa a importância Sim. de um ministro da nova aliança Amém. viver no Espírito. Amém. Invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. Amém. Cristo é o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Então, versículo 6 diz: o qual nos habilitou. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Olha só. Ministros de uma nova aliança. Ministros, irmãos, de uma nova aliança. Não é de letra. Mas aqui diz que não da letra, Sim, não é de mas do Espírito. Então aqui nós vemos a letra e nós vemos o Espírito. Espírito. Sim, amém. Então Paulo diz não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele não vai embora, não. Ele fica. Sim, Entendeu? ele vive e ele fica. Ele vivifica. Aleluia. O Espírito é vivo. Sim, Fica está aqui, vivo. amém. Deus da vida. Senhor Jesus. Amém. Amém. Ele nos habilitou, irmãos. Ele está convocando mais pessoas para habilitar também para Amém. esse ministério. Amém. Ele está convocando mais pessoas para habilitar para que também faça parte desse ministério. Eu creio, Jesus. Irmãos, a letra em papel branco, ela não salva. A letra em papel em branco, ela não salva. Sim. É o que diz aqui a letra. Paulo ele cita a letra. Por que a letra? Porque um dia foi escrito em papel, não em papel, Verdade. mas em pedra. Sim. Foi escrito um dia em pedra, em tábuas de pedra. Verdade. É como diz no versículo 8: e se o ministério da glória e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. Um dia foi escrito, irmãos, em tábuas de Sim, pedra, Sim. Tá. mas gerou morte. Gerou morte. Verdade. Os homens não conseguiram viver. Os homens não conseguiram praticar. Os homens não conseguiram aplicar essa palavra. Não conseguiram viver aquilo que receberam. Então essa letra, naquela época, gerou morte. Quanto mais os religiosos, judeus, muitos deles, procuravam a viver na sua, muitas vezes, ou seja, procurando viver de modo raso, não conseguiam viver. Querendo viver de modo superficial, não conseguiam viver. Então, quanto mais eles queriam, mas eles não conseguiam. E daí acabava gerando morte.
Então hoje, se nós ficarmos também nesse ministério da Nova Aliança, ouvindo palavras e mais palavras, e não, irmãos, procurando viver a palavra, vai também gerar morte. Não vai gerar vida. É verdade. Se nós estamos ouvindo essa palavra hoje, essa palavra não conseguir operar em nós, não vai gerar vida. Verdade. Vai gerar morte. Porque nós não vamos mudar, irmãos, o nosso pensamento, a nossa maneira de agir. Então é necessário que, ao ouvir esta palavra, algo aconteça em nossa vida hoje. Amém. É necessário que algo aconteça hoje. Sim. É hoje, não é amanhã não, é hoje. Eu não sei em que área os irmãos querem mudar. Mas você sabe. Você sabe. A palavra está sendo ministrada. A palavra está sendo falada, está sendo profetizada. Só resta você ouvir. E você ter o interesse de praticar a palavra, de viver a palavra. Para que essa palavra não venha a gerar morte. Então, irmãos, é por isso que a letra mata. Verdade. Quando eu escuto, quando eu ouço a palavra, Sim. e eu não reajo à palavra, irmãos, não vai gerar vida. Verdade. Não é a palavra, irmãos, em si, não é a letra em si que salva pessoas. Verdade. Não é a letra em si, irmãos, que liberta o coração das pessoas. Mas é o Espírito Santo de Deus. Amém. Verdade. É o Espírito Santo de Deus que convence a pessoa do pecado. É o Espírito Santo de Deus que muda o coração das pessoas. Então diz aqui que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a letra precisa do Espírito. Amém. A letra precisa do Espírito, porque é o Espírito que gera vida. É o Espírito que liberta as pessoas. É o Espírito que salva as pessoas. É o Espírito que atua na cura das pessoas. Amém. É através do Espírito que a palavra opera. Oh, Senhor, verdade. É através do Espírito, irmãos. Tudo é o Espírito. É o Espírito Santo de Deus que muda a vida das pessoas. Amém. Amém. Tem muitas pessoas ouvindo a palavra todos os dias, mas não muda. Verdade. Me ajuda. Porque não consegue tocar no essencial, no Espírito. Então, se você sente que você está nesta noite sendo tocado pelo Espírito, diga amém. Amém. Diga, Amém. Aleluia. Espírito, opera em mim. Espírito opera em mim. Fale isso, irmãos, para o Espírito. Fale isso para o Espírito Santo de Deus. Não tenha vergonha. Não tenha receio, irmãos, em falar. Amém. Fale isso para o Senhor. Diga, Senhor, eu preciso mudar. Preciso mudar. Diga, Senhor, eu quero mudar. Mas fale, irmão, se você realmente sente que você quer e que você necessita. Sim. Ainda hoje necessita. Eu preciso, Senhor. Fale isso para o Senhor. Eu Confesse necessito, isso, irmãos, para o Jesus. Senhor. Aleluia. Para que o Senhor ele venha operar, irmãos, na área que você necessita. Então, se eu necessito de mudança em alguma área da minha vida, eu preciso falar isso para o Senhor. Senhor, eu estou precisando de salvação e de libertação nessa área, nesse ponto. Eu preciso da liberdade para que Deus ele venha operar nesse ponto. Hein, Evilácio? Irmão, Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ele é o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Então essa é a importância de um ministro da nova aliança. Irmãos, viver no Espírito. Como não será de maior glória o ministério do Espírito?
Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Deus, irmãos, Ele está edificando a igreja. Deus, Ele está edificando a sua igreja. Nós falamos sempre com respeito a isso, que Ele está edificando a sua igreja e as portas do Hades não prevalecerá contra a igreja edificada. Deus, Ele está edificando a igreja. Eu creio, Jesus. Deus, Ele está trabalhando na sua igreja. Mas eu quero dizer mais uma coisa, ministro da Nova Aliança. Sim, amém. Ele precisa de você. Amém. Amém. Deus, Ele precisa de Ele você. precisa de mim. Deus, Ele precisa de você para a edificação da igreja. Ele precisa de você. Amém. Coopere com o Senhor. Amém. Seja um com o Senhor. Amém. Seja um com a edificação da igreja. Sim. Senhor Jesus. Amém. E para fechar, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. Porque nós, que já fomos chamados, nós, ministros da Nova Aliança, temos uma base. E a nossa base é a igreja. Verdade. A nossa base é a igreja. Sim. Salmo 133. A igreja é o meu lar. Vamos todos ler, por favor? Sim. Vamos ler do primeiro versículo ao versículo 3. Amém. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Hoje os ministros da Nova Aliança têm uma base. Amém. Vivem em uma base. Amém. Irmãos, louvado seja o Senhor. Porque nós temos uma base, irmãos. Nós temos uma base. Os ministros da Nova Aliança hoje têm uma base. Vivem em uma base. Amém. Então, irmãos, todos aqueles que vivem nessa base espiritual, ou seja, essa base espiritual Sim. é a base da unidade. Amém. Essa base espiritual a qual nós estamos hoje, a qual nós vivemos hoje, é a base da unidade. Verdade. Então hoje nós vivemos na base da unidade. Amém. Vivemos nessa base da unidade. Amém. Então, aqui no versículo 3 diz, é como o orvalho do Hermon, Sim. que desce sobre os montes de Sião. Sim. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, todos aqueles que vivem nessa base, Sim. na base da unidade, Amém. ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Hein, Natson? Se você está vivendo nessa base espiritual, na base da unidade, ali ordena o Senhor a sua bênção Verdade. e a vida para sempre. Amém. Então, irmãos, nessa base, nós não excluímos ninguém. Verdade. Nós não excluímos ninguém dessa base. Ninguém é excluso dessa base. Verdade. Pelo contrário, nós incluímos os irmãos nessa base. Todos aqueles que foram salvos, libertos pelo sangue de Cristo, fazem parte dessa base. Amém. E nós precisamos incluir esses irmãos nessa base. Na base da unidade. É por isso, irmãos, que quando há unidade, Deus ordena a sua bênção. Seja na sua área física, seja na sua área espiritual. Em algum tipo de coisa na sua área espiritual. Quando há a unidade, Deus ordena a sua bênção. Se você é um com o seu irmão, ali Deus ordena a sua bênção. Se você é um com a igreja, com o ministério, ali Deus ordena a sua bênção. Aleluia, glória a Deus.
e a vida para sempre. E a vida para Eu sempre. creio nisso aí. Então todos aqueles que foram redimidos, salvos, resgatados pelo sangue de Cristo, fazem parte dessa mesma base. Amém. Da base da unidade. E nós precisamos dar testemunho dessa unidade. Amém. 2 Coríntios capítulo 6. Porque Fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Glorifica. Vamos ver mais uma vez? Amém. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então todos aqueles que foram comprados por preço. Agora, irmãos, é o momento de glorificarmos a Deus em nosso corpo. Amém. E todos esses que foram comprados fazem parte desta base. Fazem parte da base da unidade do corpo de Cristo. Amém. Apocalipse capítulo 1. De Jesus Cristo, que Deus lhe deu Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. e Que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Versículo 11. 11. Dizendo: o que vês, Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. E Laodiceia. Filadélfia e Laodiceia. Senhor Jesus. Amém. Então nós vemos aqui que o Senhor, ele se revela a João. E ao se revelar a João, ele diz: João, o que vê, escreve em livro. Olha só, irmãos. Ele se revela Sim. ao seu servo João e ele diz: João, olha só, o que você vê, escreve em livro. Por quê, irmãos? Porque João era humano igual nós. De avançada idade. Então, ele poderia realmente esquecer de alguma coisa. É a mente humana. Então, o Senhor, ele teve esse cuidado. Ele disse: João, o que você vê, escreve. Justamente para você não esquecer. Você não pode esquecer. Escreva. Então, tudo aquilo que você vê, você vai lá, escreve e envia para onde, irmãos? Para as 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia. Então, irmãos, nós vemos que em cada cidade havia o quê? Uma igreja. Em cada cidade havia uma igreja. Em cada cidade havia uma base. Não havia 1, 2, 3 igrejas. Não. Havia uma só igreja. Era, irmãos, em cada cidade um só povo. Todos se reuniam em um só lugar. Não existia ali igreja A, igreja B, igreja C. Não. Ali, em Corinto, existia o quê? Uma só igreja. Um só testemunho. Uma só base. Em Corinto, em Laodiceia, em Filadélfia, em Jerusalém, uma só igreja. Um só testemunho, uma só base. Então é por isso que hoje nós estamos na base certa. Amém. 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 Nós Aleluia. estamos na igreja. Amém. Melhor lugar. Hoje, irmãos, nós estamos na base certa, na igreja. Amém. Na base da unidade. Na base da unidade. E nós não nos engrandecemos por causa disso. Porque todos aqueles, como vimos na palavra, que foram salvos, libertos, por um preço, pelo sangue de Cristo, também faz parte dessa base. Também faz parte dessa base, desta unidade. Verdade. Então, em cada igreja, em cada cidade, uma igreja, um testemunho, uma só base. Verdade. Então, ontem, eu estava ali em feira, ministrando uma palavra à igreja em feira.
E hoje eu estou aqui em Fátima, ministrando uma palavra para a igreja em Fátima. Amém. O que é isso? É a base da unidade. É a base da unidade. Mas o que eu ministrei lá, eu ministrei aqui? Não. Porque o que o Senhor falou à igreja em Éfeso, Ele não falou à igreja em Sardes. Para cada igreja, Deus falava uma palavra diferente. Exatamente de acordo com a condição daquela igreja. Então Deus Ele falava. Então o que foi falado aqui hoje, eu acredito que foi para a edificação da igreja. Eu creio, Deus. Irmão, Jesus é o Senhor. Amém. Então, um único ministério. Nós fazemos parte, irmãos, de um único ministério. Amém. Único Espírito. De um único Espírito. De um único corpo. Jesus é o Senhor. Amém. Eu entrego aqui a mensagem. Os irmãos, se verem que ainda dá tempo, compartilhar. Amém. Jesus é o Senhor.